Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Sou o pastor Erval, esse é o nosso programa Edificação. Meu muito obrigado aí por estar participando conosco. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe o like, comentário, compartilhe, mas principalmente esteja orando por nós para que possamos ser também uma bênção na mão de Deus nesses últimos dias aí. Amém? Queridos, durante muitos anos, Deus sempre nos usou de uma forma sobrenatural na área de cura, operação de milagres. Mas de um tempo para cá, Deus tem falado muito comigo sobre os sinais dos tempos e o grande derramamento do Espírito que deve anteceder a volta de Cristo. E a base para essa realidade sempre se nos será a Bíblia, a palavra de Deus. E aqui em Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos é uma realidade que se nos mostra isso. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, ok? E vamos discorrer versículo a versículo, como eu inclusive gosto, e nos aprofundar em relação a esse mover de Deus aí. Então o versículo 1 diz aqui que veio a mão do Senhor sobre Ezequiel e o transportou, levou para um vale que estava cheio de ossos secos, ok? Bom, primeiro, eu vejo aqui uma manifestação sobrenatural ao momento em que Ezequiel é transportado. Então, em relação ao avivamento, a gente deve ficar preparado para ter experiências sobrenaturais, ok? Os ossos secos aqui simbolizam pessoas que estavam na presença de Deus, vivas, mas estão agora mortas espiritualmente falando, secos e duros, ok? É o que significa aí os ossos secos aí. Verso 2 diz: Deus manda andar ao redor deles e Ezequiel observa que era numeroso, mas muito grande mesmo, e estavam sequíssimos. Infelizmente, amados, a visão que nós temos da igreja a nível mundial hoje, infelizmente, é de um ponto de vista caótico. A gente vê tantas coisas ruins, errôneas e erradas adentrando dentro das igrejas, destruindo princípios bíblicos, expulsando praticamente o Espírito de Deus das igrejas e dando vazão para a entrada de heresia, mundanismo e tantas outras coisas caóticas. O versículo de número 3 diz aí: Filho do homem, você acha que pode reviver estes ossos? Ezequiel diz: Senhor, tu é quem sabe. Quando Deus fala assim, você acha que pode reviver? Então, reviver está falando de alguém que era vivo, mas está morto. E essa é a realidade, infelizmente, espiritualmente falando, da igreja. Esteve viva, mas está morta, espiritualmente falando, ok? E quando Deus pergunta para ele, Ezequiel: Senhor, só o Senhor sabe se pode trazer avivamento, renovar, restaurar a tua igreja. Bom, versículo 4, Deus orienta Ezequiel: olha, profetiza a estes ossos e digam para ele: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então veja bem que o princípio de toda mudança, da renovação, da restauração, seria a palavra de Deus sendo enviada e os ossos deveriam ouvir a palavra de Deus, por mais seco, árido e duro, petrificado que tivesse, deveriam e poderiam ouvir. Se não pudessem, Deus não mandaria Ezequiel falar com eles. Versículo 5: Assim te diz o Senhor, ó ossos, eis que eu farei entrar em vós o Espírito e vocês viverão. Interessante é que Deus não diz assim: olha, eu vou refazer o corpo de vocês. Não, Deus já vai no ponto principal: o meu Espírito será derramado sobre vós.
E somente quando isso acontecer, vocês terão vida novamente. Versículo 6. Deus diz: olha, farei crescer carne sobre vós, estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então Deus diz: olha, eu vou refazer a vida de vocês por completo, ok? Mas é quando o meu espírito entrar, é que vocês terão vida novamente. Veja como é importante, amados, procurar uma vida cheia do Espírito, porque ela nos traz os céus e vida com Deus, né? Bom, versículo 7. Então, diz Ezequiel, eu profetizei segundo o que me for ordenado. Quer dizer, ele ouve, acata e obedece o que Deus lhe manda. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam um osso contra o outro e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Então os ossos, por mais seco, duro que estavam, ouviram, acataram, obedeceram e começaram a colocar-se cada qual no seu devido lugar diante da autoridade e da intervenção divina. Versículo 8. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram a carne, se estendeu pele sobre eles, mas ainda não havia neles o espírito. Então Ezequiel presenciou ali a ação de Deus refazendo aqueles ossos, quer dizer, refazendo as pessoas por completo, colocando nelas tudo quanto elas precisavam para voltar a ter o espírito e ter vida. Versículo 9. Então Deus disse: olha, profetiza ao espírito, profetiza ao filho de homem e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. A Bíblia se nos diz, amado, profetizar, proclamar uma palavra, uma ordem de Deus, mas podemos como que profetizar bênçãos, determinar bênçãos, há poder na palavra, ok? E a Bíblia diz também em Coríntios que o Espírito de Deus está sujeito ao profeta. E aqui está a prova, porque quando Ezequiel profetiza o Espírito Santo vem sobre aqueles ossos. Olha bem o que diz aí o versículo 10. Profetizei como me foi ordenado, e o Espírito entrou neles, e viveram, se colocaram em pé, num grande exército, sobre modo numeroso. Então o Espírito de Deus veio mesmo. E profetizando ali Ezequiel, o Espírito de Deus inunda aquele vale da glória de Deus e transfere de si, porque o que vem para nós ali, o que vem para a igreja é do próprio Espírito de Deus, a vida de Deus, a presença de Deus em nossas vidas. E quando diz aí que eles se colocaram em pé, é porque sem o Espírito estavam caídos, estavam no pó, mas porque o Espírito entra, a morte sai, a vida entra e se colocam em pé novamente. Glórias ao Senhor. No versículo 11 diz a Bíblia: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Quer dizer que até mesmo para Israel, Jerusalém, judeus, haverá um grande derramar do Espírito, uma intervenção divina nesse ponto impressionante. Mas nós sabemos também que, no sentido figurativo, todos os cristãos também são filhos de Abraão e pela fé nós somos Israel também, israelitas mesmo, em Cristo Jesus. Versículo 12. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu,
e vos trarei a terra de Israel. Quer dizer, Deus está dizendo, olha, algo que não está dito ali no anterior, ou seja, não estavam literalmente enterrados, não havia alguma coisa sobre eles. A sepultura aqui é alguém que está enterrado no chão, está coberto com terra, ok? Mas Deus está dizendo, olha, ainda que seja esse o estado de muitos que estão comprimidos por uma série de coisas que estão soterrando, afastando vocês da vida, impedindo vocês de estar em pé, etc. Deus diz, eu removerei toda essa terra, eu tirarei vocês dessa cova, eu vou trazer um avivamento e vou mudar a história de vocês. Trarei vocês à minha presença. Vocês vão sair do cemitério, da sepultura, da morte. Versículo 13, Deus diz, e vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Coisa linda, irmãos. Maravilha. Deus está dizendo, vocês são meu povo. Vocês são a minha igreja, vocês são a minha noiva. E eu vou abrir sim essa sepultura e vos farei sair da morte. Vos farei sair desta situação. Colocarei vocês em pé novamente. E vocês saberão, nós deveremos reconhecer que foi Deus, no seu grande amor, na sua graça, que interveio por nós e nos tirou desta situação caótica, da morte, da sepultura, do cemitério. Versículo 14, concluindo. Porém em vós o meu espírito, e vocês viverão, e vos estabelecerei na vossa própria terra, e então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Aleluia. E aqui no final 14, né? Literalmente está escrito Espírito em letra maiúscula. E Deus diz, eu porei em vós o meu Espírito. É vontade, querer de Deus, avivamento. O Espírito de Deus renovando, restaurando, vivificando as nossas vidas, ok? E Deus diz, quando isto vier para nossas vidas, seremos vivificados. E nós seremos estabelecidos na presença do nosso Deus. E Deus quer, finaliza o versículo 14, que venhamos reconhecer que não foi este, aquele, aquela, fulano e Bertrano. Foi Deus que se lembrou de nós, se preocupou conosco, veio em nosso favor, nos salvou e nos resgatou do vale de ossos secos, da morte, da sepultura, nos colocou em ordem, nos colocou em vida, nos colocou em pé e quer andar, viver e caminhar conosco. Aleluia! Glória a Deus. Quero orar por você. Busque esse espírito, esse avivamento na tua vida e seja cheio desta presença celestial. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, coloco nas tuas mãos essas pessoas que nos ouvem agora, que eu tenho certeza que é por tua vontade. Talvez, Pai, alguns estejam como estes ossos, no vale, sem vida, sem esperança, mas o Senhor preparou este momento. Venha o teu Espírito sobre a vida de cada qual. Traga a resposta, solução, mas que seja removido a morte, esta sepultura, essas pessoas sejam renovadas, restauradas, vivificadas em Cristo Jesus, Pai, e sejam colocadas em pé, abençoadas e vitoriosas, cheias do Espírito, da tua presença e do teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus, assim seja. Amém e amém. Glória a Deus. Diga aleluia. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus e até o nosso próximo vídeo, se assim nosso Pai nos permitir. Forte abraço.